Boa tarde. Estamos começando ao vivo o Ciência de Bolso. Eu me chamo Bruna. Eu me chamo Gustavo. O Ciência de Bolso, ele é um projeto de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde aqui da Unisc. Bom, e hoje nós vamos conversar sobre um tema essencial para a produção de circulação e conhecimento científico, né? Acho que isso é super importante hoje em dia e a gente queria muito falar sobre esse tema. Compartilhando os saberes através das revistas científicas, com os nossos convidados, o Thiago e a Natália. E antes de tudo, queria agradecer vocês por aceitarem o convite de estarem aqui conosco, né? E muito obrigado, então. Então, pessoal, eu gostaria que vocês nos contassem um pouco da trajetória acadêmica de vocês e de como que surgiu esse interesse, então, pelo universo das revistas científicas. Vou começar contigo, tá, Thiago? Tu pode nos contar um pouco? Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, primeiramente. Meu nome é Thiago Antônio Erger, eu sou biomédico, né? Sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde. Me formei lá em 2020, vim para a Unisc fazer o mestrado. Eu já tinha participado de iniciação científica por muito tempo. Vim para cá e acabei sendo orientado pela professora Lia Possuelo, que é a editora-chefe da revista de Epidemiologia e Controle de Infecção. E ela fez esse convite, então, para mim começar primeiro auxiliando na parte mais do background, vamos dizer assim, da revista, e depois acaba passando a auxiliar na parte mais científica propriamente dita da revista. Muito legal. Nath, pode então nos contar um pouco da tua trajetória? Claro, prazer. Meu nome é Natália Quaiato, eu sou bióloga de formação, me formei em 2022 na URI Santiago. Me formei em Ciências Biológicas, licenciatura, né? Então, me formei em janeiro, em março já iniciei o mestrado aqui no Promoção da Saúde. Já engatinhei para o doutorado direto em Promoção da Saúde também, estou no meu segundo ano de doutorado. E já na primeira semana do mestrado, a Jane, que é a coordenadora do PPG, nos convidou para participar de comissões dentro do PPG e me surgiu lá participar da revista RIPS, que é a Revista Interdisciplinar de Promoção da Saúde. E eu me propus a participar dessa comissão e já, de início, recente a sair da graduação, não conhecia direito o que era uma revista. Sabia o que era uma revista como uma autora e não como uma editora, né? Então, entrei em 2022 e até hoje estou dentro da revista como parte da equipe editorial. Já passei por todos os processos do fluxo, da editoração, todos os processos de dentro da revista eu já passei e hoje continuo dentro, auxiliando e coordenando as meninas. Muito bem. Essa coisa de chamar de Nath é uma gracinha, né? Porque nós entramos juntos, né? Tu no mestrado, eu no doutorado, né, Nath? Desde então a gente te chama de Nath como um prenome querido, assim, né? E aí, o Thiago também a gente foi conhecendo no meio do caminho da trajetória. E essa questão que a gente traz para vocês, assim, que um tá à frente de uma revista, o outro à frente de outra revista, né, na equipe editorial de duas revistas científicas dentro da universidade, é justamente para responder a seguinte pergunta, então, né, que qual é a diferença entre uma revista científica de uma revista comercial, de uma revista, de um magazine, de uma revista de curiosidades, de uma revista que a gente encontra na banca de revistas, né? Então, qual é a diferença entre elas? E é justamente isso que a gente quer trazer para o público aqui para esclarecer. A gente fala isso, revista científica, no nosso meio é muito claro isso, muito né? Fácil, mas né? para quem, de repente, vai nos escutar, poder esclarecer isso, né? E como que a gente sabe que um artigo que está ali publicado naquela revista não é uma fake news, não é uma mentira, enfim, né? Então, essas são as duas questões para vocês dois. Claro. Quando a gente fala de revistas, no geral, nós temos vários tipos. A revista científica, a revista magazine, que se fala, revistas comerciais, mas a principal diferença entre elas é o propósito, o conteúdo delas. Então, o que vai diferenciar é o que vai ser publicado, né? Quando a gente fala de uma revista científica, a gente está falando de pesquisa. Então, teve uma pesquisa por trás daquele resultado que está sendo proposto. De uma revista comercial, a gente está propondo
um produto que vai ser vendido muitas vezes, né? E magazine aí é muito mais amplo, né? A gente está falando de revista de fofocas, revistas de moda, revista de diversos tipos de conteúdo, de notícias. né? Notícias. Então, varia, né? Mas a revista científica em si, ela traz essa questão de ser uma pesquisa, que tem mais critérios e tá mais atrelado à revista científica, ao meio acadêmico, né? Tu mencionou das fake news, né? Como que a gente pode saber se aquele conteúdo em si, ele é verdadeiro, ele não é uma fake news? Quando um artigo, ele entra para a revista, ele é passado por um processo chamado revisão por pares. O que é revisão por pares? Revisão por pares é tu ter 2 avaliadores para revisar aquele manuscrito. Quando o artigo entra na revista, eles adotam o nome de manuscrito. Quando ele é aprovado, então os avaliadores aceitaram, então ele foi aprovado, ele se torna um artigo. Então ele só é artigo depois se passou por processo de avaliação que ele for aprovado. Antes disso é tudo um manuscrito. Então é como se fosse um esboço. Então o manuscrito, ele é passado pela revisão por pares, esses 2 avaliadores, que normalmente são pessoas que são apropriadas, que têm conhecimento, têm estudo sobre aquele tema específico do manuscrito, né? Então a gente convida eles, esse processo é totalmente, como que eu posso dizer... Cegado. Eles, na RIPS, principalmente, né? A gente trabalha por duplo cega. O que é duplo cega? O avaliador não sabe de quem ele está avaliando e o autor não sabe quem é o avaliador que avaliou. Então, é duplo cego, mas a gente tem diversos tipos de avaliações. Nós já temos também várias revistas trabalhando com ciência aberta, que é quando o autor e o revisor sabem, se conhecem, tu vai ter o nome completinho ali. Então, hoje, cada vez mais está se entrando a ciência aberta, está cada vez mais as revistas se aderindo a esse tipo de revisão, que é tanto o autor saber, quanto o revisor saber de quem se trata, né? Mas a RIPS, e eu acredito que a RICI também, a gente trabalha com duplo cega, que é tanto o autor quanto o revisor não sabem quem são, de quem se trata, né? Uma diferença importante também, contribuindo com a Nath falou, é tipo revistas de curiosidade. Tem revistas que elas pegam um artigo, né, que está publicado numa outra revista, pegam uma notícia daquilo e jogam lá, né, para o famoso clickbait, né? As revistas científicas, elas não têm esse padrão. O título do artigo, apesar de ter de ser atrativo para chamar o público para ler, ele não pode ser uma coisa que não tenha resultado dentro da pesquisa, ou exponencializar um resultado, uma parte do resultado, para dar uma ênfase, né? Eu acho que essa é uma diferença muito importante. A função da revista científica é informar uma pesquisa que foi feita, que foi pareada, cegamente ou não, mas que foi analisada, foi avaliada e tem um critério para virar um artigo científico. E o principal de tudo, a linguagem, né? Quando a gente fala de revista científica, a gente está falando de uma linguagem acadêmica, muitas vezes no idioma inglês. A gente, claro que aqui no Brasil a gente tem muitas revistas com o idioma português, mas quando a gente fala de revistas magazines, que não são científicas, a gente está falando de revistas que têm uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais ao público, mais do povo. Então, pro pessoal poder se adaptar mais com aquilo. E muitas vezes, essas revistas caras, revistas que são mais, assim, abertas, o que acontece? Elas pegam uma notícia, elas pegam um resultado de um artigo científico e elas moldam a linguagem, a escrita, para facilitar a compreensão do público. Então, ela não está modificando o que está escrito, mas está modificando a forma de escrita para que esse conhecimento científico ele seja mais acessível ao público, né? E muitas vezes é isso que essas revistas fazem, né? Interessante, né? A forma como a gente pode direcionar as revistas para diferentes públicos. E para o público em geral vai ser mais complicado, muitas vezes, ler um artigo que é publicado depois de passar por todo esse processo. Né? Mas existe quem faça a transformação desse conhecimento em notícia, em informação. Né? E é um gargalo, eu acho, que a ciência tem, vamos dizer assim, de conseguir ser o mais clara o possível para o público em geral. Porque às vezes tu tem um artigo muito, muito científico, né, com termos muito científicos, que às vezes para o público leigo ele não se torna
atrativo, né? Até mesmo dentro da academia, as linguagens são diferentes. Então, quando a gente está trabalhando com o pessoal da Quali, pessoal mais das ciências humanas, assim, é uma linguagem mais escrita, mais contada. Quando a gente vai para um artigo quantitativo do pessoal mais das exatas, ciências da natureza, é um artigo totalmente diferente. Tu vai ver que é direto e rápido. A gente está lendo um resultado sem... Não é enrolação, não estou dizendo que é enrolação, mas é sem... em uma frase é dito o que a parte qualitativa discute mais, em alguns parágrafos. A parte qualitativa então, a linguagem é escrita totalmente diferente e muitas vezes fica até difícil. Eu tenho dificuldade, muitas vezes, de ler artigos quali, porque eu quero, desenrola isso logo. Porque eu tenho a minha mentalidade, meu perfil é quantitativo, então eu vou lá, eu quero ser direto e rápido, né? E não deixa de ser um artigo científico. Sim. E isso que vocês estavam falando é uma das formas que a gente tem também para traduzir e disseminar, por exemplo, os blogs agora, que está sendo uma ferramenta de estar transformando esse artigo científico tão formal, tão coloquial, para uma linguagem acessível, né? Exatamente. E aí, puxando para esse gancho, assim, por que publicar em uma revista científica? Primeiramente, porque a gente faz muita ciência. Muita ciência. No Brasil, a gente tem uma... vamos pegar só o nosso PPG mesmo. A gente tem 40 e tantos bolsistas, mais os alunos pagantes. Eu não sei o número certo de alunos ao todo. Mas todo mundo tem uma pesquisa grande, envolvendo diversas populações, diversas formas de pesquisa, qualitativa, quantitativa, debancada. E a gente precisa divulgar isso. Não adianta a gente fazer uma pesquisa enorme com um monte trabalhando com um monte de população, com resultados muito interessantes, defender a tese e guardar na gaveta, né? Eu acho que até para outros pesquisadores que vierem depois de nós, não fazerem de novo o mesmo trabalho, né? Terem aquilo poderem se basear, fazer as pesquisas deles baseadas nisso. Acho que o objetivo maior das revistas científicas é isso, é divulgar a ciência, é fazer com que o conhecimento científico acabe sendo disseminado de uma maneira que para todo mundo, né? Sendo disseminado para evitar, muitas vezes, acontece muito, tu vai lá, tu pesquisa na literatura, mas não tem nada disso aqui na literatura. Daí tu vai para a literatura cinza, que são as teses e dissertações, tá lá, alguém já fez aquilo e não deu certo, aquela ideia que tu teve não foi factível. E só não está publicado, né? A gente tem formas de ver isso nos repositórios, né, das universidades, mas a divulgação científica, os trabalhos sendo publicados em revistas científicas atalham, né, o caminho. A ciência é feita de pequenos erros, como diria Júlio Verne, né? E o principal objetivo, então, que nem o Thiago comentou, é divulgar resultados, né? Então, a revista, ela tá ali para divulgar e mostrar resultados que foram feitos naquela pesquisa. E é bom comunicar, assim, que não é só resultados positivos, né? A gente também publica e é necessário a publicação de resultados negativos. E o negativo não é ruim, não é porque deu o P menor de 0,05 que aquela pesquisa foi ruim. Não, porque muitas vezes a gente precisa saber por que não pesquisaram tal coisa. Pesquisaram, só que não teve significância. Não quer dizer porque não teve significância que foi um resultado ruim, né? O resultado negativo também é um resultado e precisa ser publicado. Exato. Né? Às vezes o próprio pesquisador, ele fantasia, ele tem uma expectativa que ele vai encontrar algum resultado e quando ele não encontra aquilo, ele acaba se frustrando, quando na verdade o que ele encontra é um resultado e é tão importante quanto aquilo que ele sonhava, né? Se trata das nossas hipóteses, né? A gente tem uma hipótese que ela é negada ou ela é aceita, né? Então, quando ela é negada, talvez até o pesquisador vai ficar frustrado com aquilo. Né? Mas é isso, faz parte da pesquisa. A pesquisa é justamente isso, para negar ou aceitar uma hipótese, né? É bem isso, né? Nesse sentido, assim, qual a importância dessas publicações para uma instituição, né? Para a instituição universitária, para uma instituição de ensino superior? A gente parte do princípio de que essas pesquisas elas são feitas a partir de cursos de mestrado, de doutorado, pós-graduação ou de professores pesquisadores dentro da universidade. Até mesmo dentro da graduação, até mesmo dentro da graduação. Trabalhos de conclusão, né? Isso, que também são pesquisas. Mas qual a importância disso para a instituição? Porque a gente podia ter a tese, o trabalho de conclusão, a dissertação, estava tudo bem, porque a instituição já publicou, mas a publicação científica numa revista. No caso, a importância da revista em si para a instituição, para a né? instituição.
Ao meu ver, assim, eu acredito que o principal importância é o reconhecimento. Porque quando se trata de revistas da casa, quanto mais a revista cresce, mais longe ela fica da instituição dela. O que isso quero dizer? Quanto mais alto a revista, quanto mais qualificada a revista se torna, mais difícil é de quem é da casa conseguir publicar dentro dela. Não é porque a publicação é ruim, não, mas porque se trata de endogenia. Endogenia é quando eu, da Universidade de Santa Cruz do Sul, publico dentro da RIPS, que é uma revista de dentro da Universidade de Santa Cruz do Sul. Essa endogenia é muito ruim para várias bases indexadoras, que é onde a revista vai estar indexada, né? E o que acontece? Quando a gente vai crescendo cada vez mais, a gente vai atingindo outros estados, outros países, e esse reconhecimento não vem só para a revista, vem para a instituição no qual ela pertence. Então, a RIPS não é só RIPS. A RIPS é uma revista que está dentro do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde, que está dentro da Universidade de Santa Cruz do Sul, né? Então, o reconhecimento vem para a instituição também, né? Ótimo. É isso, reconhecimento da universidade. Sim. Não é só o pesquisador, né? Não, é todo um contexto que é envolvido para que aquela pesquisa esteja ali, para que a revista... E quanto mais a revista cresce, mais ela vai recebendo avaliações. Exemplo, agora a gente está saindo do Qualis, mas vamos falar do Qualis, né? Quanto maior o Qualis da revista, mais ela está sendo vista e mais aquela instituição está sendo vista também, né? Então, a gente atrela a revista à instituição no qual ela está inserida, né? Então, a gente sempre vê, eu quero publicar em tal revista. De onde que ela é? Então, a gente vai ver sempre a instituição. Eu vou fazer mestrado, vou fazer doutorado naquela universidade, porque ela tem revistas que estão sendo vistas aí no mundo e tal, né? Então, vou para aquela universidade porque aquela universidade está bacana. Exato. E falando sobre isso, assim, a gente tem alguns dados que, por exemplo, aqui no Brasil, né, a gente tem em torno de 2.800 periódicos científicos registrados, né? E muitos deles, como a gente vem falando aqui, eles estão registrados às universidades. E as revistas universitárias, então, elas são essenciais para falar também sobre o que a gente vinha comentando antes, para democratizar o acesso ao conhecimento científico e dar visibilidade para as pesquisas que são desenvolvidas. Aí agora pensando na trajetória de vocês, tanto na Reci quanto na RIPS, quais são os principais desafios e as principais conquistas de uma revista universitária? Para vocês, assim, o que vocês Eu acho pensam? Que o desafio maior é... Vamos levar em consideração que as revistas científicas que a gente trabalha, e a maioria das revistas que essa citou, são revistas que não têm fins lucrativos, então elas não têm... APC, que a gente chama, né, que é um valor para a publicação ou uma taxa de submissão, né, são taxas, né. Tem revistas que cobram para te submeter o artigo, o manuscrito, que vai virar ou não artigo, tem revistas que cobram quando aceitam. Como a gente trabalha, por estar numa universidade comunitária, a gente trabalha com as revistas sem essas taxas, um dos maiores desafios eu acho que é o fluxo, né. Tu conseguir avaliadores para avaliar o teu artigo, porque é um trabalho voluntário, né? É um trabalho científico, é um trabalho importante que vai lá para o Lattes, né? Esse avaliador de revista, mas é um trabalho voluntário. Então, tem alguns assuntos que tu tem muito poucos pesquisadores nesse assunto. E, às vezes, tu demora muito tempo para avaliar um artigo, o artigo fica muito tempo parado, né? Tem casos aí de artigos que eu mandei em 2022 para a revista que não tive retorno ainda. Né? E a gente, por trabalhar numa revista hoje, eu entendo esse gargalo, né? Eu acho que o desafio maior é esse, né? Primeiro do pessoal procurar as revistas, como tu falou, é um monte de revistas, a gente fica até meio perdido, né? Onde é que a gente vai publicar? Então, tu tem uma gama muito grande de opções. E segundo, o maior desafio ainda é o fluxo. Ainda tu manter um fluxo, manter uma periodicidade. A Reci, ela é quadrimestral, né? Então, tipo, são quatro publicações no ano. É trimestral, desculpa. 4 publicações no ano, né? A gente tem que ter um fluxo ali entre mais ou menos 15 artigos de qualidade, revisados, avaliados para... A gente tem uma demanda maior, inclusive a gente acaba rejeitando muitos artigos por inconformidade ou por não estar dentro do escopo da revista, toda essa parte científica. Mas um dos principais desafios é manter o fluxo. E eu acho que a conquista cai muito no que a Nath respondeu antes. Acho que a conquista é muito isso de ter essa divulgação da universidade
e do poder da universidade, dos programas de pós-graduação, né? A gente tem outras revistas científicas aqui dentro, do PPG-DR, do PPG do Direito, do PPG do Letras, né? A gente tem várias revistas na Unisc funcionando, ativas, né? E isso cresce a universidade. Acho que a principal conquista é tu levar ciência de qualidade, né? Ter esse padrão para levar uma ciência de qualidade com o nome da Unisc atrelado. Acho que esse é o principal conquista nossa. Com certeza. Eu acredito que um dos principais desafios, além do fluxo, que o principal desafio de uma revista é conseguir avaliador. Isso para toda a revista. Independente do qualis dela, independente de quão boa ela é, o principal desafio é conseguir avaliador. Porque a gente está falando de um trabalho voluntário, a gente não está pagando, né? Então, conseguir avaliador. Tirando isso, eu acredito que fora o fluxo, é claro, a administração da revista. Porque, assim... a gente aqui na Unisc, eu posso dizer que nós somos privilegiados. Por que privilegiados? Porque além da revista ser da Unisc, ela está atrelada a um programa de pós-graduação que tem bolsistas. Esses bolsistas auxiliam, no caso eu sou uma bolsista, a Bruna é outra bolsista, tu também também. Todos nós aqui somos bolsistas, na verdade, né? Nós auxiliamos essa revista o nosso trabalho ali, auxiliando nas organizações da revista, né? E o que acontece? Não é toda a revista que tem esse público. Nós agora, hoje, na RIPS, nós somos em torno de 12 pessoas, se eu não me engano. Então, nós somos 12 indivíduos que nós estamos no checklist, nós estamos na triagem, nós estamos dividindo no fluxo, nós estamos nas redes sociais, nós estamos na editoração, nós estamos divididos entre todas. Existem muitas revistas, principalmente de federais ou revistas pequenas, que se chamam o Eu-Chefe. O que é o Eu-Chefe? O Eu-Chefe é o editor-chefe, ele faz todos esses processos que eu acabei de mencionar sozinho. Entende? Então, hoje, eu faço um trabalho X, mas eu não preciso me preocupar com a triagem, com a pré-avaliação, com a avaliação, com a editoração, com a publicação e com a divulgação dos resultados das redes sociais. Eu não preciso fazer isso porque eu tenho uma equipe muito grande que auxilia em todas essas questões. Quando a gente fala de uma Eu-Chefe, no caso, ela vai ter que participar de tudo isso. Então, isso é muito complicado, demanda muito tempo. Então, muitas vezes, as revistas não são só demoradas por causa do processo de avaliação. Ela também é demorada porque só tem uma pessoa trabalhando por trás de todos esses bastidores, né? E em relação aos benefícios, o Thiago falou um benefício da instituição. Eu vou falar um benefício para mim como pessoa trabalhando dentro de uma revista, né? Eu acho que quando eu entrei numa revista, eu consegui ver o outro lado. Toda vez que eu vou enviar um manuscrito para alguma revista, eu sempre penso todo esse processo. Então, no momento que eu aprendi sobre esses processos, virou uma chavezinha dentro da minha mente. Então, quando eu sou convidada para avaliar algum manuscrito, sempre antes falava, eu tenho que avaliar esse coisa. Hoje em dia, eu penso assim, quando eu envio um manuscrito, 2 pessoas vão avaliar o meu manuscrito. Então, toda vez que eu envio, eu, no mínimo, tenho que avaliar 2. Então, tu tem que ter essa menção. Sim, se eu quero que avaliem o meu, eu também tenho que ter a minha disponibilidade para avaliar o dos outros, entende? Então, se torna um ciclo. A gente não pode ser egoísta nessa parte. A ciência é assim. A gente sempre vai precisar estar auxiliando para precisar ser auxiliado também, né? A gente sabe que tem uma série de questões aí que vocês trouxeram, internas e que também questões externas, né, aí que a gente está vendo, né, a questão do qualis, por exemplo, que é um processo que a gente está discutindo isso internamente e tem todo um processo de reformulação do qualis. Mas como é que vocês enxergam a partir de tudo isso, mas a partir de tudo isso, dessas questões que vocês trouxeram como desafios, que são internas e as externas, a evolução das revistas científicas aí nos próximos anos, né? Acho que a gente tem uma série de questões para serem discutidas em relação a isso, mas como que vocês veem, assim, estando à frente de uma revista científica? A evolução é algo muito mais particular de cada revista, né? Porque, exemplo, a RIPS é uma revista muito mais nova em relação à RECI, né? Então, quando a gente fala em evoluir, eu ainda tenho que evoluir porque a RECI já evoluiu, né? Então, nós, da RIPS, o nosso primeiro passo é internacionalização. O que é isso? É nós começarmos a publicar artigos em inglês, bilíngue, tanto inglês ou espanhol, no caso, para que a gente consiga alcançar o máximo possível de pessoas
conhecendo essa revista. Então, hoje a gente publica artigos em português, nosso idioma principal é português. A gente aceita manuscritos em inglês, tudo bem, mas o nosso idioma principal é português. O nosso próximo passo é internacionalizar. A gente começar a aceitar e publicar mais manuscritos em inglês, no caso, ou espanhol, internacionalizar isso, né? Essa é uma das evoluções da RIPS. A outra evolução é a ciência aberta. O que é a ciência aberta? A gente conseguir mostrar ao máximo possível dessa transparência dessa nossa revista. Então, a gente mostrar desses nossos processos no fluxo editorial, como funciona o processo de avaliação. A gente conseguir, quando se fala muito em ciência aberta, a gente sempre acha que é o processo de avaliação, mas não é só o processo de avaliação que tem que ser transparente, é todos os outros processos dentro de uma revista também. Então, a ciência aberta é gigante o leque de questões, então a gente tem que estar sempre tentando aos poucos, indo abrindo essa ciência, né? Então, transparecendo esses conteúdos por trás dessa grande cortina que é as revistas, né? Então, tudo eu isso acho... envolve questões éticas também, Com né? certeza. Fundamentalmente em relação à ciência aberta, muito importante a gente ainda se preocupar com questões éticas por trás de tudo isso, porque a gente não pode divulgar, né? As revistas, não, eu digo a gente porque também, né? Sim. Tô dentro da RIPS aí agora. As revistas não podem publicar sem um cuidado ético, né? Claro. Sim. Então, acho que é super importante isso, sim, né? Essas questões em relação a estar dentro desses processos da ciência aberta, né? E fundamentalmente das questões éticas sendo avaliadas, né? E como que vocês veem, na verdade, como que uma revista universitária ela pode potencializar a caminhada acadêmica, tanto de estudantes da graduação quanto da pós-graduação? Tipo, de que forma tanto os estudantes quanto os pesquisadores, eles podem contribuir para fortalecer as revistas? Pensando na evolução do aluno, né? Do aluno, no caso, o principal de tudo é senso crítico. Eu acho que a noção que a gente tem antes de participar, a gente sendo produtor de manuscrito para mandar para uma revista, e depois a gente sendo avaliador ou editor, estando dentro do processo de uma revista, o senso crítico é a coisa que mais modifica, eu acho. Tu tem outra noção de como é feito ciência, o quanto é importante tu manter, tu ter avaliadores confiáveis, tu saber para quem tu vai mandar a tua revista, tu ter uma ética, né, que é a palavra que a gente mais ouve dentro de uma revista é ética, a gente tem preceitos éticos, tem que estar bem esclarecidinho lá na página da revista e tudo mais. Evolução pessoal e uma das coisas mais importantes que a gente fala muito para os alunos quando estou dando aula, networking, né? A revista, ela te dá uma capacidade de network muito grande. Tu vai ter que entrar em contato. Tu vai ter que entrar em contato com o Gustavo lá, que é pesquisador da Universidade X, que é especialista em diabetes, para avaliar um artigo de diabetes. Vai ter que mandar um e-mail, tu vai ter que entrar em contato com ele. Tu quer ser editor? Quero, não quero. Quer ser avaliador? Quero, não quero. Isso te dá um network muito grande. A gente teve num congresso da Associação Brasileira de Editores Científicos ano passado, que o pessoal chegava assim, tu é da Reci lá, sabe? Tipo, eu fui avaliador lá tal ano, tipo, eu nem tinha... O reconhecimento, né? Aí vem o reconhecimento. E eu acho que o principal é isso, o network e o senso crítico. Eu acho que são as duas coisas que tu mais ganha, né? E que o aluno pode trazer é modernização. Né? A gente tem bolsistas que acabam chegando, mas dá para fazer isso aqui de tal jeito, porque tem tal aplicativo que eu uso para não sei o quê, que eu consigo fazer isso aqui que melhor, tu fica ótimo, vamos fazer. Sim. E a nova geração tá vindo aí com toda essa carga de atualização de software aí, de firmware que a gente não tem. E o pessoal vem, não, mas tem tal coisa que dá para fazer o logo, não sei o que, vamos então tem esse agregar dos dois lados, eu acho isso bem importante. Assim. Eu vejo também, concordo super com o Thiago, eu acredito que o nosso crescimento pessoal vai muito nessa questão. Nós, como pesquisadores, muitas vezes a gente se delimita a um tema.
Exemplo, eu trabalho com telômeros. Se eu continuasse pesquisando somente com isso, eu viveria naquele meu mundo de telômeros, de genética, daquela questão. Quando eu trabalho numa revista e eu tenho que ler muitos artigos, eu estou abrindo meu conhecimento para diversas áreas. Eu leio diversos tipos de artigos, uns às vezes eu acredito, meu Deus, sério que existe isso? Sabe? Eu fico me perguntando assim, porque a gente abre a nossa mente para diversos tipos de questões, de pesquisas, de ideias. Metodologias, principalmente também, né? Tem metodologias que vem que tudo, meu Deus. Então a gente abre assim, nosso conhecimento, a gente abre um leque dentro da nossa, e isso nos faz crescer muito como pesquisadores, né? Porque a gente vai ter, além de ter a experiência como editor, a gente também tem o conhecimento, né? Então a gente já viu. Daí o que acontece muitas vezes? Chegou tal manuscrito, eu li ele, ok. Passa 2 anos, chega um do mesmo tema, nada a ver, só que a gente pensa, isso aqui já passou por aqui, eu conheço gente que pesquisa sobre isso, e daí então, querendo ou não, o nosso crescimento pessoal é o principal, acredito, né? Essa questão eu acho que também essa pergunta que tu fez, Bruna, me lembra também, eu dando aula, né, eu acho que a gente promove a coisa do sair do eu acho que. Baseado em que artigo tu diz isso, né? Sim. Não, a gente tem a capacidade de promover para o estudante também dizer, se tu não tem esse conhecimento científico, busca artigos que vão te sustentar essa fala, essa informação, né? Sim. Então, a gente aqui dentro da academia, pesquisadores, professores de graduação, de pós-graduação, mas baseado em quê? Eu tive a oportunidade de um tempo passar como professor de pós-graduação, de especialização numa universidade, em que eu tinha contato com profissionais formados, já que já haviam passado pela experiência acadêmica e traziam a coisa do eu acho. Não, aqui já não é mais o momento para isso. Qual artigo tu leu para poder dizer isso? Então busca uma informação científica. Está te baseando no quê? O artigo tal disse isso, o artigo tal disse aquilo. Isso é bem interessante para contribuir também para o aluno na graduação. Quando a gente fala de academia, não existe vozes na nossa cabeça. Todo resultado tem uma referência que alguém já pesquisou. Exatamente. Então, a gente não tem vozes na nossa cabeça. As referências sempre vai ter. Então, tem que dar uma boa pesquisada, que sempre tem um artigo que vai dizer sobre aquilo. Gente, a gente está... Eu teria muitas coisas para perguntar e para a gente discutir, para conversar com vocês, mas a gente está no final dessa edição, uma pena, né? Talvez a gente possa fazer outras. E eu quero deixar esse espaço aberto para vocês deixarem uma mensagem, agradecimentos, né? Para que a gente possa trazer esse assunto que ele é muito amplo. Acho que tem termos que a gente poderia discutir, por exemplo, pesquisa de bancada, tu trouxe antes, né, Tiago? Então, o que é uma pesquisa de bancada? O que é uma pesquisa com sujeitos? O que é uma pesquisa documental? A inteligência artificial nas revistas científicas, isso é um tema só para um podcast. Ou talvez 2, né? Parte 1 e parte 2. Sim. A gente tem também para falar sobre indexadores, para falar sobre a BEC, que é onde vocês foram também. Vocês foram, que assim, nos mobilizou muito para convidar vocês para o Ciência de Bolsa para essa edição, muito, né, a questão de vocês terem participado na BEC. Então, acho que isso foi bem interessante, ver vocês lá, foi um orgulho, assim, também para ver vocês, os nossos colegas lá. Então, deixar aberto para vocês, então. Tá. Nós vamos, ok. Eu queria agradecer o convite. Eu me sinto muito bem falando sobre a RIPS. Eu digo assim que a RIPS é um serviço que não me desgasta. Eu gosto daquilo que eu faço. Eu estou no meio do qual eu quero estar. Então, eu me sinto muito bem por estar nesse momento e não... Eu sempre falei assim, se eu sair desse doutorado, eu quero continuar lá. Por favor, não me tirem dessa comissão, não me tirem desse serviço. Porque eu gosto disso, não me pesa fazer isso. E falar sobre isso mais ainda, porque eu gosto do que eu tô falando, eu gosto desse chamado, de comunicar, é uma coisa que me traz felicidade falar sobre, sabe? Então, eu agradeço o convite de vocês, estou aberta a outros convites também. E muito obrigada. Muito bom. Eu vou reiterar o agradecimento, muito obrigado. Acho que a gente cresce muito a partir do momento que tu entra numa revista científica. Tudo isso que a gente já comentou durante a fala, né? Toda essa parte do senso crítico, de tu estar do outro lado, e realmente se torna um trabalho que é gratificante, porque tu tá querendo ou não ajudando a divulgar a ciência, né? A gente entra lá naquela história, quando tu é mais novo, tu pensa, eu quero fazer biomedicina para ser um cientista, entendeu? E daí tu chega lá, tu vira um cientista, te torna um cientista, tu acaba ajudando a divulgar a ciência, né, por meio da revista. Isso é uma oportunidade ímpar, eu acho.
E a gente gosta muito de falar sobre isso, a gente tem Sim. bastante assunto aí, dá pra gente fazer outras falas. Mas obrigado de novo pelo convite e a gente tá sempre à disposição aí. Então, muito obrigada a todas as pessoas que assistiram até aqui. Um agradecimento especial ao curso de comunicação e ao PPGPS por proporcionarem a estrutura necessária para que a gente realize o Ciência de Bolso. E fiquem atentos às nossas redes sociais para a divulgação do próximo episódio do Ciência de Bolso. Até mais! Até mais.